É com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé e começar com a oração essa noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia aqui na tua casa. Amém. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos por aqueles, ó Pai, que estão desabilitados de estar aqui essa noite, ó Pai. Que o Senhor esteja de encontro com essas pessoas, ó Pai, livrando das suas enfermidades. Qual o seu problema, ó Pai, que esteja impedindo de estar aqui essa noite louvando a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa cada irmão que veio aqui hoje, ó Pai, que propôs a sua vontade para te louvar, para te agradecer, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, deste culto hoje, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados, melhor que quando a gente entrou. Abençoa, ó Pai, a cada um que está à frente dessa igreja. Ó Senhor Deus, que o Senhor continue capacitando, ó Pai, dando, ó Pai, sabedoria a cada um, Senhor Deus. É isso que eu te oro por essa noite, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, gostaria de chamar o nosso irmão Agenor, dirigente dessa noite, dos hinos. Iremos cantar o hino 278, Cantai. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos louvar a Deus alegremente. 278, cantai. Sei
pé, irmãos, devemos fazer a nossa leitura bíblica, Provérbio 13, de 1 a 9. Como de costume, lerei os números dos ímpares, os irmãos, os números pares. Filho sábio, ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muitos abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos, sem darem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. As suas riquezas se resgatam ao homem, mas ao pobre não ocorre a graça. Todos, A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Amém. Eu vou convidar o nosso irmão Agenor para fazer a nossa oração. Oremos. Pai Santo, nós estamos na Tua presença nesta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui para juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Ó Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta semana que o Senhor preservou as nossas vidas. Amém. E nos está dando a oportunidade de estarmos aqui, o Teu povo, remido pelo Teu sangue precioso, Amém. o sangue precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por esta grande salvação. Ó Pai, aceita o louvor nos nossos corações que estamos apresentando ao Senhor nesta noite. Amém. Abençoa cada irmão que estará louvando o Teu nome. Abençoa a palavra que vai ser pregada nesta noite. Amém. Usa o Teu servo nas Tuas mãos, para que a Tua palavra, Senhor Deus, tenha um grande efeito nas nossas vidas. Amém. Senhor Deus, abençoa aqueles que não vieram por enfermidade, que Tu estejas curando. Abençoa aqueles que não vieram, ó Pai, por algum motivo de fraqueza, que Tu estejas abençoando, alimentando, fortalecendo. Amém. E abençoa todos quantos estão aqui, ó Pai, dando cura aos que estão enfermos e fortalecendo a nossa fé, para que confiemos mais e mais no Teu poder e na Tua promessa. Amém. Salva, Senhor Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Amém. seu Salvador. Ó Pai, nos dê a Tua graça, fique conosco e obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas a cada dia, a Amém. cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, devemos louvar a Deus com o hino 360, companheiro. Companheiro, lá maior. Salvador.
Podem se assentar, irmãos. Gostaria de convidar o pastor Joel para o aviso, os avisos dessa noite. As mulheres, se você é da feminina, vai ter reunião de oração? Não, né? Gostaria de saber se alguma família, alguma casa deseja nos convidar para o culto da família na sexta-feira. Algum irmão, alguma família disponível e queira nos convidar, senão não teremos o culto esta semana. Mas se tivermos, nós confirmaremos hoje. Algum lar, alguma casa que deseja nos convidar para a sexta-feira. Sexta-feira passada estivemos, aliás, quinta-feira, na residência da irmã Irailza. Apesar da chuva torrencial, passou um culto muito abençoado. Temos oportunidade para cada irmão presente dar um testemunho a respeito de sua conversão, né? Inclusive o Daniel, nosso neto, deu o testemunho dele, né, de conversão, de como ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Mas se não tivermos, nós deixaremos para uma outra oportunidade. Bom, vamos passar a palavra ao irmão Maciel. Irmãos, gostaria que os irmãos se colocassem mais uma vez de pé para louvar a Deus com o hino 339. Consistas. E essa parte do hino é para o ofertório, aquele que veio preparado com os dízimos e ofertas. O hino 339. Logo em seguida, iremos louvar a Deus com um cântico, Pai Amor. Caíram todos para cantarmos bem lá. Uma nota bem gostosa de cantar. Lá de novo, meu Pedro. Não consintas. Sem hesitação.
Deixa sentar, irmãos. Gostaria de estar convidando a nossa irmã Sônia para estar apresentando nossos visitantes dessa noite. Maciel. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos felizes de estarmos aqui na casa do Senhor e ainda mais de vermos tantos visitantes, revermos nossos irmãos em Cristo. Então eu vou começar aqui por este lado, para que eu não cometa nenhuma gafe de esquecer alguém. Eu gostaria, nós estamos vendo uma família aqui, por gentileza, poderiam ficar em pé aqui? O pai, o avô do Raul. Oh, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso meio. É uma alegria. Nosso coração se enche quando nós recebemos visitantes. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Podeis assentar-vos. Luiz Henrique já é da casa, futura esposa. Muito obrigada pela presença. Fernando também já é da casa. Fernando, obrigada por revê-lo. A Bruna trouxe hoje a sua joia preciosa, né, Bruna? Depois você vai apresentá-lo, né? É o Raul. Seja bem-vindo, Raul, a primeira vez na casa do Senhor. Temos aí o nosso querido irmão José Aguiar. Muito obrigada, irmão, pela sua presença. Está aniversariando hoje. Glória a Deus, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida. Temos aí essa amiga da Sandra, né, que já veio aqui. É sua sobrinha, me perdoa, é sua sobrinha, mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Temos o Cauê. Ai, dê um abraço gostoso no Cauê, que saudade. Cauê, fique em pé, para aqueles que não te conhecem aqui, o Cauê, nosso querido irmão em Cristo. A nossa irmã Lindalci, a Melissa, a irmã Lindalci é a irmã da nossa irmã Lindalva. E aí a Melissa, filha, e o filho. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom vê-los aqui, viu? Que Deus os abençoe. Vamos ver aqui. Mais desse lado aqui temos mais alguém? O pai e a mãe da Denise. Ah, o pai e a mãe da nossa irmã Denise. Que alegria. Fique em pé para a igreja revê-los aqui. Que maravilha. Aí essas meninas. Sejam bem-vindos, amados irmãos em Cristo Jesus. Essas duas preciosidades aí, né, que está com a irmã Denise. Essas bonecas aí dessas meninas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E todos os demais visitantes, amigos, aqueles que retornaram, aqueles que estão aqui, que Deus possa derramar bênçãos sem medida na vida de cada um de vocês. Aqui, abaixo do céu, é o melhor lugar do mundo, é estarmos na casa do Senhor. Grave isso no seu coração. É tão bom estarmos aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele está aqui. Que Deus os abençoe. Obrigada pela sua presença.
Essa parte das participações, gostaria de chamar o nosso irmão Pedro, pela oportunidade dessa noite. Pastor Joel, deixa eu fazer uma correção. Quando eu disse aqui é o melhor lugar do mundo, não é aqui a nossa igreja, mas a casa do Senhor. Vamos fazer essa correção, senão dá a impressão que eu estou puxando a sardinha para cá, né? Mas a casa do Senhor é o melhor lugar do mundo. Amém. Memória, era um simples, ó. Era o Senhor. Não sabia se podia mexer. Boa noite para os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de nós estar aqui, né? Porque não vim de manhã porque ele estava se sentindo muito bem, mas pela misericórdia de Deus estou aqui, porque aqui que é meu lugar, né? Amém. Eu era um simples resto de uma vida, sem esperança, já havia o meu fim. Mas de repente surgiu alguém do meu lado, preocupado, quis tomar conta de mim. Eu era a sombra de um sorriso apagado, eu era a folha que o vento carregou, eu era aquele coração dilacerado que um dia foi tomado pela dor. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida. Jesus Cristo transformou a minha vida e hoje nova criatura eu sou. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida. Jesus Cristo transformou a minha vida e hoje nova criatura eu sou. Você se sente agora amargurado, sem esperança, sem carinho, sem amor. Te recomendo, venha hoje sem demora ao encontro de Jesus, ao Salvador. Ele é o amigo que me devolveu a vida quando eu não tinha mais razão para viver. Senti seu toque me mostrando a saída. Hoje Ele quer fazer o mesmo com você. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida. Jesus Cristo transformou a minha vida de nova criatura. Oh Deus. Vai tocando. Eu não vou cansar de pedir para os irmãos, não. Desculpa para os irmãos, porque ultimamente eu ando para cá de mim, que só Deus sabe. Eu peço na oração dos irmãos, ora por mim, porque minha cabeça é muito, estou muito esquecido das coisas. Eu sempre procurando me contar assim, mas o que eu posso fazer, né? Paz. Amém. Amém. Então, quer dizer, os irmãos me perdoam, me desculpa,
por essa vigília, por essa paz. Canta o dia, né? Senhor, mais uma vez estou aqui na tua igreja para louvar o seu nome santo. Hoje, Que paz, irmão. Deus sabe. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. posso ter direito de doar para o inimigo, né? Senhor, estou aqui, eu vim para te dizer que este é o meu lugar. Eu te procurei, o lugar onde eu passei, foi grande a procura, mas eu te encontrei. De portas eu bati e se fecharam para mim. Na sua procura, quantas vezes fracassei, em busca de uma palavra, de um olhar talvez, que mudasse a minha vida de uma vez. Não precisa mais me procurar, você acabou de me encontrar, hoje a sua vida vai mudar. Eu sou um Deus que tudo faço, para o outro pão como meu braço. Tempestade da sua vida vai cessar. Filho, eu estou aqui, pode entrar meu filho, que este é o seu lugar. Sei que me procurou, o lugar onde passou, foi grande a procura, mas ele me encontrou. Eu estava lá, todo tempo a te observar, e quantas vezes, filho, eu te vi chorar, e hoje você veio me encontrar, eu estou aqui a te esperar. Não precisa mais me procurar, você acabou de me encontrar, e a sua vida vai mudar. Eu sou um Deus que tudo faço, para o trovão com o meu braço, e a tempestade da sua vida vai cessar. Você não me perdoou pela fraqueza aí. Os irmãos conversam com a Jessi, quando chegar, tá no. Acho que é ninguém para mim, cara. Pela oportunidade dessa noite, eu gostaria de chamar a nossa irmã Dora. A oportunidade dessa noite. Deus tem misericórdia. Paz, irmãos, hoje é um poema repetido. É o poema do Mário Barreto França. Boa noite. Foi uma noite triste e uma noite chuvosa que a notícia chegou soturna e dolorosa à casa do pastor. No centro da cidade houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu num bonde e deste choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E lá do hospital enviam um apelo para ir e visitar os seus depressa a ver, porque talvez não torne a ver a luz do dia. Que notícia triste
Que notícia amarga e fria! 4 filhos e esposa ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa, e saíram correndo em busca do hospital. Entraram no quarto e o pastor foi sinal para chegarem mais perto, e a cada qual falava com o terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel em toda a minha vida. Juntos temos andado pela mesma causa, trabalhamos com fé sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, essa mesma mulher amiga a quem amei. Amo com o mesmo ardor dos meus 22 anos, como haverei de amar no celeste acanto. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos, quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és a minha primeira filha, foste o meu prazer, seguindo a mesma trilha. Boa noite, filha. Agora em paz com Cristo vai, e não te esqueças mais do meu amor de pai. Séria, filha, extremosa e cândida, boa noite. Foste uma luz nas trevas, um bálsamo no açoite. Da ingratidão do mundo, me recorda agora daquele instante bom, daquela ótima hora em que rendeste a Deus a tua alma arrependida, deixando em seu dispor pelo resto da vida. Mais uma vez, boa noite, ó filha dedicada, que o Senhor te concede na tua obra sagrada. Boa noite, meu Guilherme, ó filho dedicado, sua vida de fé em nosso lugar sagrado. Foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz da minha crença. Continue a crescer na virtude cristã e seu protetor de tua mãe, irmãs. Carlos, o terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto o irmão mais moço o havia preferido. O motivo lhe vinha inexoravelmente ao triste coração a alma convalescente. Fora tempo passado, bom servo da seara, ao lado do seu pai, ativo trabalhar. Mas companheiros maus e a péssima influência de colegas sem brio arparam-lhe a consciência, fazendo recuar na apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Carlos chegou mais perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, adeus, fugiste o teu dever. Eu quisera poder falar-te as mesmas coisas que disse a tua mãe, irmão, mas tu nem ousas a encarar-nos. Esqueceste os bons conselhos meus, porém te amo ainda. Adeus, Carlos, adeus. Carlos caiu aos pés do leito, soluçando, e perguntou: pai, por que os outros, osculando, você disse boa noite, e a mim só disse adeus? E que os outros, meu filho, esperem lá no céu, para entoarmos a Deus por nossa salvação, o cântico eternal da nossa gratidão. Meu pai, Carlos, confesse lágrimas de joelho. Eu prometo a Jesus seguir os teus conselhos. Eu já me arrependi, eu falo a verdade. Vou dedicar a Deus a minha mocidade e servi-lo para sempre. Assim sendo, meu filho, posso agora dizer-se sem nenhum empecilho, que o Senhor te guarde e te proteja no aconchego do lar e no serviço da igreja. Boa noite, filho meu. E tendo dito isto, suavemente expirou e descansou em Cristo. Ó tu que andas gastando a tua mocidade nas dias do mundo e na incredulidade, tu que busca na ciência e na filosofia explicação para a alma e para a matéria fria. Ó tu que já seguiste o caminho da cruz e hoje se nega sem fé o nome de Jesus. Para, volta, porque a morte é horrível e traiçoeira. Pode cortar-te ao meio a ligeira carreira para o desconhecido. Então o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido, em lágrimas voltares, ao aprisco de Deus, ao regaço dos lábios. Ele então te dirá, cheio de paz e amor: boa noite, entra afinal no gozo do Senhor. Amém. Ainda dando a oportunidade, gostaria de convidar o nosso irmão Agenor com a oportunidade dessa vez.
eu não posso competir com a grandeza do Dom Pedro, aí ele tem que abrir a alça e eu tenho que fechar. Mas eu quero cantar uma música que nós cantávamos muito nos anos 80, a mocidade, naquela época eu era jovem, tinha 28 anos e já se passaram 40 anos. Uma das partes da vida mosaica, 40 anos que nós cantávamos A Juventude é uma Vaidade. Eu quero louvar a Deus com este hino, faz tempo que eu não canto, espero, não posso cantar de cor, como Dom Pedro, mas tem que olhar a letra aqui. A Juventude é uma Vaidade, de um cantor que não sei se ele ainda existe, José Geraldo. A juventude é uma vaidade, passa depressa como passa o vapor. E com tristeza que se vê a mocidade se desviando da vereda do Senhor. São tantos jovens servindo este mundo e as misérias da abominação. São tantos presos no poço profundo, mas Jesus Cristo oferece-lhes perdão. Se a mocidade de Jesus perseverar em oração, sair em campo com bravura e destemor, veremos essa mocidade corrompida receber o dom da vida em Jesus o Salvador. Atualmente até mesmo as crianças estão aprendendo as maneiras de pecar, porque no meio de pecado e de vingança é bem difícil inocentes escapar. É necessário que o povo crente se aperceba de ameaça tão cruel e fique firme em oração fervente, tendo certeza Deus responderá do céu. Se a mocidade de Jesus perseverar em oração, sair em campo com bravura e destemor, veremos essa mocidade corrompida receber o dom da vida em Jesus o Salvador. O mundanismo está se infiltrando sobremaneira na igreja do Senhor. Crentes que não estão vigiando, pode cair nas mãos cruéis do tentador. Mas Jeová do céu tem preparado um povo seu que nunca vai esmorecer, que permanece sempre ajoelhado, clamando o sangue do Cordeiro em poder. Se a mocidade de Jesus perseverar em oração, sair em campo com bravura e destemor, veremos essa mocidade corrompida receber o dom da vida em Jesus o Salvador.
Gostaria de chamar agora o nosso pastor, que estará fazendo a mensagem dessa noite. A sua mente é livre ou cativa? Então vamos na mensagem dessa noite. Antes da mensagem, nós queremos orar pelo Raul, para que Deus possa abençoar essa criança e também orar, agradecer a Deus pela vida do Zé Aguiar, que está aniversariando exatamente hoje. Então, eu vou convidá-los a vir aqui à frente, irmã Hidalva também, e convidar também os familiares, né, para virem aqui também. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus antes da oração. Bem, antes de falarmos sobre o Raul, que nós queremos agradecer a Deus pelo Zé Aguiar estar aqui hoje. Nós temos orado incessantemente pela saúde dele. Deus é testemunha, a igreja tem se compadecido dele através das orações, e nós temos permanentemente colocado a vida do Zé Aguiar nas mãos de Deus, né? E a nossa oração continua sendo no sentido de que Deus abençoe a vida do irmão José Aguiar, possa lhe dar saúde, renovar as suas forças, né? E lhe dar mais conhecimento das coisas de Deus. Mas também não devemos nos esquecer da irmã Lindalva, eu não sei se a gente poderia dizer mulher de ferro, né? É uma serva de Deus, né, que é uma bênção. A vida dessa igreja, ela nunca perde o seu sorriso, mesmo diante das lutas que ela enfrenta. É uma mulher de testemunho, de caráter, um exemplo de esposa, de mãe e agora de avó. Então nós agradecemos muito a Deus pela vida dessa irmã, pela vida do Zé Aguiar. Sobre a Bruna e o Raulzinho, eu tenho um sobrinho que tem esse nome, né? Chama-se Raul. Eu quero deixar no versículo, Bruna e familiares, um texto bem conhecido da palavra de Deus, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará desse caminho. O Raul está nascendo num contexto extremamente difícil para a família, porque os valores da família estão sendo desprezados, abandonados, esta é a verdade. E o mundo está apresentando coisas que para eles ou para o mundo são valores, mas para Deus não são. São prejuízos para a família, prejuízos para os nossos filhos. Então, Bruna, você jovem ainda, tem diante de Deus e diante da sociedade uma responsabilidade muito grande de pedir a Deus sabedoria e discernimento para criar o seu filho nos caminhos do Senhor, porque eu tenho certeza que você jamais gostaria, nem os familiares, de que no futuro o Raul, não é, viesse a se tornar um cidadão, não é, que fosse motivo de preocupação para a família e para a sociedade. E para que isso não aconteça, é necessário que ele, desde cedo, desde novinho, comece a receber as instruções da palavra de Deus, para que ele guarde, como diz o texto, guarde essas instruções na sua mente e no seu coração. E eu tenho certeza que jamais você, no futuro, irá chorar lágrimas de sangue em ver o seu filho seguindo caminhos perigosos. Então, Bruna,
nós vamos orar pelo Raul, mas também orar por você, para que você coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha a sabedoria de Deus para criar o seu filhinho nos caminhos do Senhor. E também quero orar por todos os familiares. Eu gostaria de convidar a todos agora a se colocassem de pé. Oremos. Nosso Deus e Pai, primeiramente queremos te agradecer pela vida do irmão José Aguiar, por ele ter confessado que já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que o teu Espírito complete a obra em seu coração, para que ele, ó Deus, cresça no conhecimento de Jesus Cristo e seja, ó Deus, um exemplo e uma bênção para a sua família e para todos que o cercam e o conhecem. Continuamos orando pela sua saúde, para que o Senhor possa restaurar, segundo a sua vontade, a saúde física do irmão José Aguiar, e que o Senhor, ó Deus, possa lhe dar força, conhecimento de tua vontade e discernimento, para que ele seja, no seio da sua família, um exemplo para ajudar a sua família a trilhar o caminho da verdade. Queremos, ó Deus, agora te agradecer pela vida do Raul, esta criança, ó Deus, que tu deste a esta família tão saudável, veio a este mundo, ó Deus, porque tu tens um propósito. Por isso, Pai, nós te rogamos que tu abençoes esta criança, para que ela cresça saudável, que o Senhor a guarde das enfermidades, que o Senhor a proteja, ó Deus, das influências más deste mundo, para que o Raul, ó Deus, possa crescer, obedecendo a tua palavra e fazendo a tua vontade. Abençoe a Bruna, Senhor, dê a ela sabedoria, maturidade, discernimento, ó Deus, para criar o seu filhinho nos teus santos caminhos. E que esta criança, na medida em que for crescendo, ao invés de ser um motivo de tristeza e preocupação, seja um motivo de bênção e de alegria para esta família, Pai. Abençoa, Deus, todos os familiares da irmã Lindalva. Te agradecemos pela vida de tua serva, Deus. Continues dando força, Deus, saúde e conhecimento espiritual, discernimento, para que a tua serva também seja uma conselheira no seio de sua família. Nós te agradecemos, Pai. Nós colocamos em tuas mãos a vida desta criança e a vida de toda esta família. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Raul foi a primeira criança a não estranhar a minha voz grave. Deus abençoe. A minha voz grave. Deus abençoe. E nós agradecemos a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus. A mensagem desta noite, ela tem várias conotações de psicologia, eu não sou psicólogo, né? De psiquiatria também, porque tem a ver com o comportamento emocional do ser humano, mas sem fugir da palavra de Deus, né? Não vamos fugir, a palavra de Deus será o nosso foco, será a base desta mensagem. Sua mente é livre ou cativa ou prisioneira? Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 6. Convidamos novamente todos os irmãos, amigos, a se colocarem em pé para fazermos esta leitura. 2 Coríntios 10, de 3 a 6.
Porque embora andando na carne, 2 Coríntios 10, de 3 a 6, porque embora andando na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, e ele usa aqui uma palavra, uma expressão militar, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez ou arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo, olha aqui, todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Sua mente é livre ou cativa, ou prisioneira, ou escrava? Irmãos, a mente humana, ela é complexa para a medicina e especificamente para a neurociência, mas não para Deus. Quando a Bíblia fala do coração, ela não está necessariamente falando do órgão em si, mas da consciência, da mente, dos sentimentos, das atitudes e das emoções. Enfim, a Bíblia está falando da personalidade e do comportamento humano. Jeremias capítulo 17, Deus, pela boca desse profeta, versículos 7 a 10, olha o que o profeta fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Deus, porque ele, este homem que confia no Senhor, é comparado à árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não teme quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração. Olha bem, ele está aqui falando no aspecto geral. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá esse coração? E Deus responde pela boca do profeta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus tem que estar no comando. Ele quer ser o Senhor nosso, da nossa vida, dos nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, nossas decisões, porque senão a nossa vida vai se desorganizar, se desarmonizar e se inferiorizar, quando muitos discípulos de Cristo ficaram ofendidos quando Cristo transmitiu-lhes palavras fortes. Eles se afastaram da presença de Cristo, dizendo que a mensagem dele foi muito dura. Aí Cristo se volta para os discípulos dele e diz: querem fazer o mesmo? Querem retirar-se também? Pedro toma a palavra e fala em nome do apostolado, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, quando o diabo, no monte chamado
da tentação, ele sugeriu a Cristo que transformasse pedras em pães. Aliás, Jesus, sendo Deus, podia fazer mais do que isto. Ele respondeu ao diabo, Mateus 4, 3 e 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, Cristo está citando uma declaração de Moisés, que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando exortava os judeus por causa de sua ingratidão e por se esquecerem tão facilmente das benesses de Deus. O texto diz lá, ele te humilhou, Deus fez isso com o povo, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Interessante, Jesus cita o Velho Testamento, portanto, nós cremos que o Velho Testamento é tão revelado, tão sagrado quanto o Novo Testamento. Em Cristo, meus irmãos e amigos, o homem se equilibra, se estabiliza, ele se completa. No Salmo 119, versículo 92, fala-nos o salmista, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. O mesmo salmista confessa no capítulo 116, versículos 3 e 4, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E ao invés de me suicidar, ao invés de eu me jogar no fundo do poço, eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. É essa atitude correta quando nos encontramos em becos sem saídas, quando nos encontramos em situações conflitantes, ao invés de darmos ouvidos às insinuações do diabo, vai, mate, destrua a sua vida, ou destrua a vida de outros, nós vamos voltar os nossos olhos para cima e clamarmos por socorro ao nosso Deus. Meus queridos irmãos e amigos, porque tantas pessoas desequilibradas mentalmente, isso em todo o mundo, porque os hospitais psiquiátricos vivem superlotados, porque os divãs dos psiquiatras são tão procurados. Alguns especialistas no assunto nos dão algumas orientações sobre o tema que poderão nos ajudar a quem está passando por problemas, por exemplo, transtorno mental. Eu pergunto, e os especialistas perguntam, é sinônimo de loucura? E eles dizem não. Quem tem um transtorno mental tem uma doença psiquiátrica. A pessoa não é louca nem fraca, mas está doente e precisa de tratamento. É necessário entender que o transtorno mental é uma doença como outra qualquer, como diabetes, por exemplo. É necessário buscar tratamento para que os sintomas sejam controlados e assim a pessoa possa levar uma vida normal. Hoje pela manhã nós falamos sobre a paz, né? Sobre a paz de Cristo. Que bênção! A escola dominical tem sido uma bênção tão grande. E nós comentamos aqui que antigamente quem se apresentava com sintomas de depressão era visto como louco, né? E as pessoas até tinham asco, nojo, medo de se aproximarem de pessoas deprimidas. Hoje a medicina, a irmã Sônia, que é psicóloga, hoje nos deu informações, né, técnicas nesse sentido, que a depressão não tem nada a ver com o aspecto espiritual. É uma doença como quaisquer outras doenças que precisam de tratamento, precisam
de cuidados médicos. Ter um transtorno mental, voltando ao nosso tema, é sinal de fraqueza? Não. Ter um transtorno mental não é sinal de fraqueza, nem de falha de caráter, mas sim um conjunto de fatores internos e externos. Ter um transtorno mental é uma somatória de predisposição genética, alterações clínicas e ambientais ao longo da infância, eventos estressores atuais ou prévios e alterações químicas cerebrais. Isso quem nos fala é o doutor Marco Antônio Abud. Pessoas com transtorno bipolar não conseguem ter uma vida normal? É uma outra pergunta que muitos fazem. Atualmente, existem tratamentos que envolvem medicação, acompanhamento psiquiátrico, que permitem que a pessoa leve uma vida normal. Os transtornos do espectro bipolar são doenças, porém, quando adequadamente investigadas, diagnosticadas, tratadas, o paciente pode levar uma vida normal em todos os sentidos. É o que nos afirma o Dr. Pedro Katz, psiquiatra do Hospital Samaritano de São Paulo. Vem uma outra pergunta que muitos gerada pelas dúvidas: depressão é genética? E os especialistas respondem sim e não. Depressão, assim como a maioria dos quadros psiquiátricos, possui sim um componente genético. Estudos apontam que parentes de primeiro grau de indivíduos com transtorno depressivo apresentam 2 ou 3 vezes mais chances de terem um quadro depressivo do que a população geral. Mas apesar de haver esse componente genético, existem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento ou não do quadro de depressão, como eventos da primeira infância, estrutura familiar, algumas doenças clínicas e presença de estressores ambientais, entre outros. É o que nos fala o mesmo especialista, Dr. Marco Antônio. Se eu tenho que ir a um psiquiatra, meu caso deve ser muito grave. Isso é um mito. A psiquiatria é a especialidade médica que diagnostica e trata casos de sofrimento emocional intenso e alterações comportamentais, às vezes muito sutis, que prejudicam a vida social, profissional, sentimental e familiar do indivíduo. Mas esse mesmo especialista, ele nos fala que são casos, são problemas de saúde que não devem ser subestimados ou usarem de tentativas superficiais para tratarem desses sintomas, porque podem se tornar situações graves para a saúde da pessoa. Vem uma outra questão importante que talvez já passou pela sua mente essa dúvida: quem tem síndrome do pânico não sai de casa? Isso é um mito. A síndrome do pânico é caracterizada pelo medo de ter medo, que pode ser tão intenso e gerar tanta ansiedade a ponto de fazer com que a pessoa tome medidas defensivas para se autoproteger dessas ameaças. Mas isso não quer dizer que todos que tenham a síndrome do pânico permaneçam fechados em casa, e com tratamento adequado esse quadro pode ser revertido. Vê uma outra situação, talvez você já teve dúvida a respeito disso, sobre a ansiedade. A ansiedade excessiva pode ser um transtorno mental? É verdade, pode ser sim. A ansiedade pode ser um transtorno mental, e existem quadros em que ela chega a níveis tão altos que gera prejuízos para a pessoa,
como é o caso do transtorno de ansiedade generalizada, o acompanhamento médico é necessário, irmãos e amigos, para a realização do diagnóstico precoce e do tratamento. Vamos mais adiante, vamos falar sobre o pânico. Pânico e medo são a mesma coisa? É um mito. Medo é uma reação natural do organismo frente a alguma coisa ou alguma situação potencialmente ameaçadora. Ele está intimamente ligado, o medo, ao instinto de sobrevivência, pois é uma reação natural de autopreservação. Já no caso dos ataques de pânico, que caracterizam a síndrome do pânico, esse medo é tão intenso que pode chegar a sair do controle e pode ser causado por motivos plausíveis ou não. O pânico é muito mais intenso, é um medo incontrolável que causa muito sofrimento, e isso deixa a pessoa muitas vezes prostrada, boca seca, tremores, taquicardia, falta de ar, sufocamento. Eu já vi pessoas buscando, procurando ar e não encontram, tonturas, e a percepção de que algo trágico pode acontecer repentinamente. Vem uma outra questão que talvez vai te ajudar. Pessoas com manias têm transtorno obsessivo compulsivo. Isso é um mito, ou chamado de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e é caracterizado pela presença de obsessões, que são pensamentos do próprio indivíduo que entram em sua cabeça. Ele abre espaço para isso, muitas vezes contra a sua vontade, causam grande sofrimento e ansiedade na pessoa. Esses pensamentos geram muito sofrimento, atrapalham o cotidiano de quem sofre desse transtorno, e mais uma vez a avaliação de um profissional de saúde na área mental é essencial para realizar essa diferenciação. Vamos também falar, eu estou correndo porque são muitas coisas que eu quero abordar. Vamos falar sobre o mau humor e a ansiedade, que podem ser sintomas de transtornos mentais, porém é preciso atentar que os transtornos mentais são síndromes, ou seja, um conjunto de vários sintomas. Assim, não basta uma pessoa apresentar momentos de ansiedade, irritação, mau humor para ser diagnosticada com um transtorno mental, que são sentimentos comuns ao longo da vida. Esses sentimentos têm que ser frequentes, e para realizar a avaliação se existe ou não um transtorno mental, vale a pena consultar um especialista. A psicóloga Ana Cristina Fraia, coordenadora terapêutica da clínica Maia Praile, declara o seguinte: a segunda causa mais comum de invalidez em todo o mundo é a depressão, que fica atrás apenas das dores nas costas, segundo um estudo recém-publicado na revista científica PLOS Medicine. A pesquisa comparou a depressão clínica, um dos transtornos mentais mais comuns, com outras 200 doenças e lesões apontadas como causas de invalidez. Segundo os autores, a doença deve ser tratada como uma prioridade de saúde pública global. E a medicina e os especialistas têm se atentado, têm se voltado para esse fator, porque, irmãos, antigamente, até mesmo a medicina, ainda em fase, processo de aprimoramento, subestimava a gravidade ou até atribuía a outros fatores a questão da depressão. No Brasil, a capital paulista é a cidade com o índice mais alto de habitantes com transtornos mentais. Isso
é o que aponta o projeto São Paulo Megacy, estudo realizado pelo IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. A depressão é caracterizada pela tristeza, baixa autoestima, pessimismo e desânimo. Segundo a OMS, a depressão atinge quase cerca de 400 milhões de pessoas em todo o planeta, o que corresponde a mais de 5% da população mundial. Só no Brasil chega a cerca de 15%. Já a ansiedade é caracterizada por excesso de pensamentos negativos acumulados na cabeça. E isso dá uma sensação de aflição, incapacidade de relaxar, tensão e preocupação exagerada, e de acordo com a organização, a ansiedade atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Apesar dos altos números, muitas pessoas consideram a depressão e a ansiedade mais um estado emocional do que uma doença, o que é um erro grave. Não dando devido valor a esses sintomas, pode-se adiar o diagnóstico da doença, agravar seu estado e até mesmo prejudicar o seu tratamento. É necessário entender outra doença chamada de diabetes. Por exemplo, é necessário buscar tratamento para que os sintomas sejam controlados e assim a pessoa possa levar uma vida, entre aspas, normal. Foucault declarou o seguinte: a complexidade da mente humana nos faz transformar uma borboleta num dinossauro, uma decepção num desastre emocional, um ambiente fechado num cubículo sem ar, um sintoma físico num prenúncio da morte, um fracasso no objeto de vergonha. Precisamos resolver nossos monstros secretos. Talvez você alimente ou esteja aprisionando algum desses monstros secretos dentro de você. Nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca nos esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos de nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Quando Paulo, o apóstolo, ele fala que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, nada mais é do que, na dependência de Cristo, devemos ter controle sobre a mente e não deixarmos que a mente nos controle. O mesmo apóstolo exorta os crentes na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, a reter na mente tudo que é verdadeiro, a verdade, tudo que é respeitável, a respeitabilidade, tudo que é justo, a justiça, tudo que é amável, a amabilidade, tudo que é de boa fama. E ele reitera: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não aquilo que irá escravizar você e fazer de você uma pessoa derrotada, mas alimentar na sua mente e no seu coração pensamentos altruístas, promessas da palavra de Deus, e não se deixar ser levado pelos conselhos e insinuações de pessoas que não têm o temor de Deus. Muitos crentes estão estragando suas mentes. Eu estou falando de crentes. Estão estragando suas mentes, permitindo que pensamentos maus, imagens deturpadas, ocupem espaço nelas. Sabiam que tem membros de igrejas que, quando assinam TV por assinatura,
canais adultos. Sabia disso? Que tem membros de igrejas que têm nas suas casas canais por assinatura, inclusive canais adultos, aqueles canais pornográficos. Que é isso? A mente vai alimentando, vai guardando, e isso pode se tornar, mais cedo ou mais tarde, um motivo, uma causa para a queda, para o desastre desta pessoa. Imagens disturbadas não permitem que elas ocupem espaço na sua mente, assim como os computadores são ameaçados, contaminados por vírus, que podem comprometer seus arquivos e programas. Também há muitos crentes que estão com suas mentes contaminadas. Esta era a preocupação de Paulo com os crentes, a ponto de lhe tirar o sono. Tirava, sim, o sono de Paulo. Os crentes de Corinto estavam sendo contaminados, a influência da cultura do povo na vida da igreja. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que recebia gente de várias nacionalidades, culturas, costumes, hábitos, religião. E isso foi influenciando a cultura de Corinto. Inclusive, a igreja ali, ela foi negativamente influenciada por essa cultura. Muitos membros da igreja vieram desse ambiente promíscuo, né? Aconteceram vários pecados dentro da igreja de Corinto, levando o apóstolo a aplicar tanto a disciplina corretiva quanto a disciplina cirúrgica. Talvez a igreja mais problemática do ministério de Paulo, e o deixava temeroso a ponto de dizer no capítulo 11 do segunda carta: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, coma com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, olha aqui, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, a degeneração da mente nunca ocorre de dentro para fora, mas sempre de fora para dentro. Por isso que os nossos olhos devem ser disciplinados em relação às imagens externas. Tem que haver harmonia entre a mente e os olhos. Jó precisou fazer um pacto com Deus, quando ele disse assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Se a nossa mente precisa ser disciplinada, os nossos olhos precisam ser conduzidos pela nossa vontade. É óbvio que os olhos só veem aquilo que queremos ver. Ninguém é forçado a ver o que não quer. Quando Jesus, na oração modelo, oração dominical, entre outras coisas, ele pede a Deus: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos estimula a buscarmos a Deus, a dependermos dele, a nos lembrarmos sempre que sozinhos ou por conta própria fracassaremos e nos tornaremos presas fáceis para o diabo, e nós só seremos libertos, livres disso, de tudo isso, se levarmos cativo todo pensamento a Cristo. E olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cuidado, homens, com o que vocês veem na televisão. Cuidado, mulheres, com o que vocês assistem na televisão. Quando Paulo fala que devemos levar todo o pensamento cativo, ele está referindo-se a todos nós, membros do nosso corpo, nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossas mãos,
nossos pés e etc. Se alguém aqui que não tem mais controle sobre a sua mente, ainda é tempo para se arrepender e clamar a Deus. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão contaminados. Meus queridos irmãos, por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque o mundo em que vivemos, cada dia que passa, ele se degenera, ele se deteriora. Nós estamos como que vivendo numa ilha, cercados de maldades e permissividades por todos os lados. O nosso único livramento é para cima. Eleva os meus olhos para cima, de onde me virá o socorro? Ocupe a sua mente. Quantas vezes você lê a palavra de Deus por semana? Se eu pedisse para você levantar a mão, vai dizer: quantas vezes você leu a Bíblia esta semana? Não vou pedir, não vou constranger ninguém. Quantas vezes você dobrou seus joelhos para orar esta semana? Olha, irmãos, o diabo nos sonda. Ele não pode penetrar em nós, mas ele nos sonda. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. Para terminar, eu gostaria de comentar muito mais, mas o tempo não nos permite. Pelas leis da biologia, o filho traz os traços genéticos dos pais, não é verdade? Quando Daniel, adolescente, mas já tem pessoas confundindo o Jonatas com ele. No restaurante, confundiu. Trocaram de lugar, o rapaz veio atender o Daniel pensando que era o Jonatas. Traços genéticos. Irmãos, isso também ocorre no campo espiritual. Costumamos dizer tal pai, tal filho, não é? O apóstolo Paulo nos fala assim: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a pergunta que foi o tema da mensagem: a sua mente é livre ou cativa? É livre ou prisioneira? É você a melhor pessoa para dar uma resposta honesta e para Deus, primeiramente. Se a sua mente ela está sendo lavada, purificada cada dia pelo sangue de Cristo, se você está ocupando a sua mente com coisas que edificam e que abençoam, e não coisas perniciosas que estragam e degeneram, começam pela mente e depois atingem todo o corpo. Que o Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que um dia confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, possa nos ajudar, irmãos, porque sem Ele, sozinhos, não iremos muito longe. Nossa vida cristã vai se tornar uma vida apática, uma vida sem sentido, apenas membro de uma igreja, mas apenas às vezes se gloriando pelos anos de batismo, de membresia de igreja, mas não tem vida, não tem testemunho, não tem convivência com Jesus. Há tantas pessoas por aí, eu não quero falar mal de igrejas, nem de pastores, mas, irmãos, essa é uma realidade. Muitos estão fugindo dos princípios, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos só querem novidades, coisas que agradam, né, os olhos, mas não querem encher suas vidas com a palavra, não querem ter um compromisso de obediência, de temor, de testemunho, de fé com o Senhor Jesus.
nós temos que conduzir nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos, membros da igreja e membros das nossas famílias. Nós temos que ajudá-los a entender estas verdades, porque os dias vão piorando cada vez mais, até chegar o momento do arrebatamento da igreja, quando muitos ficarão e poucos subirão. E eu quero terminar perguntando para você: você está preparado para subir? Você tem a autoridade moral de levantar a cabeça agora, nesse momento, e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou preparado para o momento que o Senhor vier, eu subirei com o Senhor. Você tem essa certeza ou ainda não tem? Receba Cristo, coloque a sua vida nas mãos dele. Ele quer abençoar você, sua família, ele quer abençoar o seu trabalho, ele quer abençoar todos aqueles com quem você convive, né? A sua influência, o seu testemunho vai influenciar todas estas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 578. Esse hino fala, pede, deseja que Deus venha sondar o nosso coração, né? Venha sondar o nosso coração. Deus fala, não sou eu que falo, é Deus que fala através da sua palavra, né? E eu espero que tudo isso que foi falado aqui da palavra de Deus possa ter abençoado você. Se alguém nesta noite que foi tocado pela palavra, não por mim, mas pela palavra de Deus, que deseja colocar a sua vida, né, se arrepender e ser uma nova criatura, uma nova pessoa, né, a partir de hoje, enquanto cantamos este hino, eu gostaria que você deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente, porque eu gostaria de orar por você, tá bom? Ou entregando a sua vida a Cristo, ou se consagrando, se dedicando ao Senhor, colocando a sua vida no altar de Deus. Coração
Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Antes da oração, nós queremos mais uma vez agradecer a todos quantos nos visitaram, vieram aqui, as portas continuaram abertas e os corações também nossos, né, estarão abertos para recebê-los. Venha nos visitar. Na quarta-feira, o nosso culto de oração. Você tem alguma necessidade, quer que nós oremos às 19h15, o nosso culto de oração. Na quarta-feira. E no domingo, Escola Bíblica Dominical, que é o culto dos crentes, né? Nós costumamos sempre dizer isso. Mas todos são convidados também, às 9 horas. Então, e à noite, às 19 horas. Nós vamos convidar aqui o irmão Nilton, que há bastante tempo não comparecia, não vinha aqui, e hoje está aqui nos visitando, né? Nós uma alegria, irmão Nilton, irmão Stefânia, né? Graças a Deus. E aqui, irmão Nilton, para nos despedir com uma oração, Senhor. Senhor Deus, Pai Celeste, Deus de infinita misericórdia, Amém. louvado seja o santo e glorioso nome. Amém. Seja amado por este momento, que nos concedeste, Senhor Deus, pelo culto que prestamos, Senhor Deus, pela palavra que ouvimos. Amém. Que a tua mensagem, Senhor, fique plantada em nossos corações. Amém. Para melhor servir. Amém. Seja amado, cada irmão, cada pessoa aqui presente, Senhor Deus. Que sejamos mais obedientes à tua palavra, que possamos servir em espírito de verdade. Amém. Agora que te pedi, Pai amado, que tu nos conduzas em paz para o nosso lado, para o mundo do mal, e que continuemos com Amém. as tuas palavras. São bênçãos que agradecemos e imploramos em nome de Jesus. Amém. Todos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Eu peço aos irmãos da igreja que não saiam sem falar com os nossos visitantes, estendendo a mão para apertar a mão deles.